Fala galera, espero que estejam todos bem, todos em casa. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo e vamos começar o capítulo 3, que fala sobre Revolução Russa, né? E para que a gente possa entender a Revolução Russa, é necessário que a gente entenda a Rússia pré-revolução. Então vamos lá. A Rússia, ela era uma mistura de duas matérias assim que você já sabe muito bem. Ela é como se fosse uma mistura do feudalismo com o absolutismo. E eu vou te explicar o porquê. A Rússia, ela tinha uma população em que aproximadamente 80% dela era camponesa e trabalhava de forma servil nas terras dos nobres. Só que tem uma diferença do feudalismo. O poder político estava centralizado na mão de quem? Do rei, que é o que a gente chama na Rússia de czar. E tinha o apoio da igreja ortodoxa. Então você tem a teoria do direito divino, onde o czar, ele é czar por uma escolha divina. Correto? Então esse é o cenário da Rússia pré-revolução. Você vai ter uma série de rebeliões camponesas insatisfeitas, e isso vai desgastando o processo, o sistema servil. Só que, embora como resultado disso você vai ter em 1861 a abolição da servidão, é uma abolição um pouco fake. Por quê? Primeiro, o camponês continua sem acesso à terra. Isso é ponto-chave. E segundo, o camponês, ele é obrigado a pagar a indenização ao Estado pelas rebeliões mensal por 49 anos. De onde ele vai tirar esse dinheiro? Né? Então, meio que a servidão foi abolida, mas não foi acabada, uma coisa meio confusa. A chavezinha da Rússia vai começar a mudar a partir de um czar chamado Alexandre II. Alexandre II, ele vai começar a fomentar a criação de indústrias, vai incentivar a exploração de petróleo na Rússia e também vai construir uma série de ferrovias. A mais famosa é a Transiberiana, que vai de Moscou, na Rússia, até a Manchúria, na China. Após Alexandre II, esse trabalho vai ter uma certa continuidade com Nicolau II. Nicolau II, ele vai expandir esse capitalismo com o capital estrangeiro. O capital estrangeiro vai ter muito interesse na Rússia por um motivo óbvio. A Rússia, você vai ter aqueles camponeses migrando para a cidade sem nada, ou seja, mão de obra farta e barata, né? Então vão surgir inúmeras indústrias. E com o passar do tempo, os trabalhadores vão começar a questionar algumas coisas. Salários baixíssimos, moradias altamente toscas, alimentação precária, 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. E sempre que eles tentavam algum levante, eles eram reprimidos pela Ucrânia, que é a polícia czarista. Beleza, né? Os trabalhadores, então, eles começam a perceber que eles precisam de uma maior organização. E daí vai surgir o Partido Operário Social Democrata Russo. E esse Partido Operário, após ser criado, começa a fazer congressos e reuniões para decidir que caminho vai seguir. Qual será a sua corrente de pensamento? E aí, meu amigo, você vai ter duas correntes. De um lado, os mencheviques. Menchevique significa minoritário, minoria. Eles defendiam a aliança com a burguesia para evoluir até o poder por eleições, para aí então conseguir chegar no socialismo, né? Então você vai fazendo alianças com a burguesia, vencendo eleições, ganhando espaço no parlamento até ter uma maioria e implementar o socialismo. Já do outro lado você tem o bolchevique. Os bolcheviques, eles eram a maioria, né?
Qual era a ideia deles? Uma aliança com os camponeses e uma revolução drástica de mudança de poder. Eles se viam como clandestinos no momento que eles estão ali se reunindo, trocando ideias sem essa liberdade. E eles defendiam essa revolução drástica, uma revolução onde você tem uma liderança centralizada e uma autodisciplina. Os bolcheviques eles eram liderados pelo Lenin e os mencheviques liderados pelo Martov. Em 1905, a Rússia entra numa guerra contra o Japão. E isso acaba piorando muito as condições de trabalho dos trabalhadores, né? As condições de trabalho ficam péssimas. Então, os trabalhadores e suas famílias vão marchar para o Palácio de Inverno, que é a sede do governo, né? Reivindicando salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, instrução, educação obrigatória e gratuita, e uma Assembleia Constituinte, ou seja, eles pediam uma Constituição. E eles foram altamente reprimidos, tanto que o nome desse evento se chama Domingo Sangrento. Você vai ter mais de 5.000 feridos e mais de 1.000 mortos, né? Esse Domingo Sangrento vai desencadear várias outras revoltas. Você vai ter a revolta dos marinheiros, onde além da insatisfação com o Domingo Sangrento, eles também vão questionar a alimentação na marinha péssima e os castigos físicos em cima dos marinheiros. Você vai ter uma série de levantes operários liderados pelos sovietes. Sovietes são conselhos por toda a Rússia, eleitos por operários, soldados, camponeses que estavam fazendo parte da revolução, do movimento, né? Nicolau II reprime todas essas revoltas, mas por outro lado ele vai convocar a Duma, a Assembleia Nacional. Isso dá um ar de participatividade aos trabalhadores e isso também adia a queda de Nicolau II, que fica mais por 12 anos no poder. Porém, mais lá na frente ele vai ter um erro crasso, um erro importantíssimo. Ele vai colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que nós já estudamos. Quando ele coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial, isso vai gerar uma grande crise social. Por quê? Você vai ter a falta de alimentos, de abastecimento, a alta do preço, desemprego, fome, doenças. Ou seja, é um grande caos social. Só no primeiro ano de Primeira Guerra Mundial, a Rússia teve 1,5 milhão de mortos. Muita coisa, né, gente? E aí, no dia 23/2 de 1917, que é o que nós chamamos de Revolução de Fevereiro, você vai ter uma marcha de trabalhadores clamando por paz, terra e pão. Paz é o fim da guerra, terra a questão da alimentação, terra a questão da reforma agrária e o pão a questão da alimentação. Eles vão ter os apoio dos soldados e 4 dias depois tem a queda do czar e inicia-se o governo provisório. Esse governo provisório ele é comandado por políticos moderados, liberais e mencheviques, e o grande líder desse processo é o Kerensky, que é um menchevique. Alguns direitos são conseguidos nesse período, que é a liberdade de imprensa, de reunião e de associação, porém um erro permanece. O governo provisório mantém a Rússia na guerra. Em abril de 17, Lenin, voltando do seu exílio, ele vai criar as teses de abril, onde ele vai pedir nessas teses a paz imediata, reforma agrária com distribuição de terra para os camponeses e nacionalização dos bancos. Essas teses vão ganhando voz na Rússia e no dia 24 de outubro de 1917, que nós chamamos de Revolução de Outubro, a Guarda Vermelha, que é comandada por Lenin e Trotsky, e tem ali participando soldados, marinheiros, operários, camponeses, vai partir para cima do governo, tiro de canhão, e o governo acaba se ruindo. Kerensky tenta fugir e tudo mais. Ali inicia o governo de Lenin. Assim que Lenin assume, ele vai retirar a Rússia da guerra, que nós estudamos no capítulo passado, a saída da Rússia da guerra. Ele vai confiscar terras de nobres e do clero da Igreja Ortodoxa e vai distribuir para os camponeses a reforma agrária. Vai estatizar bancos, indústrias e estradas de ferro.
Isso obviamente vai causar uma grande satisfação numa parte da população e uma insatisfação em outra, né? E daí inicia a Guerra Civil na Rússia, que vai de 1918 até 1921. Nessa Guerra Civil você vai ter de um lado o Exército Branco. Quem participa desse Exército Branco? Mencheviques, liberais e monarquistas, com apoio do capital estrangeiro, contra o Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Enquanto está rolando essa guerra, Lenin vai fazer um processo, um sistema chamado comunismo de guerra. É um controle estatal forte na indústria e no comércio, onde você vai ter o confisco do excedente agrícola, você vai ter o racionamento de consumo, é o Estado agindo para tentar manter um equilíbrio. Com o fim da guerra e a vitória do Exército Vermelho, Lenin continua no poder, e aí ele vai criar a NEP, a nova política econômica. A nova política econômica, ela combinava princípios socialistas com práticas capitalistas. Então você vai ter o incentivo à manufatura, ao pequeno e médio comércio. Vai surgir uma nova classe social que é o NEPman, que são empresários que colaboram com aquele governo revolucionário. E você também vai ter a liberdade para que se venda o excedente de produção, o que aquece o comércio e melhora o abastecimento de alimentos, roupas e tudo mais. Em 1922, você vai ter a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. E com a morte de Lenin, começa uma disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Trotsky, ele tinha uma preocupação que aquela ditadura do proletariado virasse uma ditadura sobre o proletariado. Já o Stalin, ele vinha crescendo no partido, chega a um nível de secretário-geral, que é o cargo mais alto, ele limava seus adversários e acaba assumindo o poder. Trotsky é exilado para o México e ele, inclusive, é morto no México a mando de Stalin. Então esse é o capítulo 3, gente. É um resumo completaço do capítulo 3 para ajudar vocês nesse momento difícil que a gente vem passando. Espero que continuem todos em casa se cuidando dos seus familiares. E tenho certeza que breve estaremos juntos de novo. Valeu? Obrigado e vamos em frente.